Course SR70, Module 1, Lecture 15, Picture Description. Olá pessoal, tudo bem? Curso SR70, Módulo 1, Aula 15. A gente tem aqui, nessa descrição de imagem, um 747, um acidente numa pista de pouso. O que a gente vai fazer nessa aula é trabalhar vocabulário de aviação. Pegar substantivos, nouns e verbos de ação típicos usados na aviação a partir de um texto da Flight Safety Foundation que descreve esse acidente com o Skylease Cargo, o nome da companhia aérea. Eu vou analisar, a gente vai analisar junto esse caso e depois a gente vai ver os termos, o vocabulário. Então vamos lá? A história é a seguinte: The history is the following. 747. The aircraft departed Chicago O'Hare International Airport at 7:02 and arrived near Halifax about 9 o'clock. Então, o avião saiu de Chicago, partiu de Chicago às 7:02 nos Estados Unidos, e chegou próximo a Halifax a cerca de 9 horas. And arrived near, não é que ele pousou, and arrived near Halifax about 9 o'clock. Chegou próximo. The controller cleared the flight for an instrument landing system approach to runway 14. O controlador liberou o voo para uma aproximação ILS para a pista 14. When the aircraft was, When the aircraft was 1 minute and 21 seconds from the threshold, the crew realized the tailwind component. Quando a aeronave estava a 1 minuto e 21 segundos da cabeceira, a tripulação percebeu o vento de cauda, o componente de vento de cauda. The crew realized the tailwind component. Realize é perceber. However, they did not recalculate the performance data to confirm that the landing distance available was still acceptable. Entretanto, eles não recalcularam os dados de performance para confirmar que a distância de pouso disponível estava ainda aceitável. Confirm. The landing distance available was still acceptable, likely because of the limited amount of time available before landing. Muito provavelmente, likely, because do tempo limitado, a quantidade limitada de tempo disponível antes do pouso. The limited amount of time available before landing. 1 minute and 21 seconds. So, there was a tailwind component. Eles perceberam o tailwind 1 minuto e 21 segundos antes do pouso, do toque. E não recalcularam a performance. The unexpected tailwind resulted in a greater landing distance required, but this distance did not exceed the length of the runway. O componente de vento de cauda inesperado, unexpected, resulted in a greater landing distance. Resultou numa distância de pouso maior. Mas essa distância não excedeu o comprimento da pista. Did not exceed the length of the runway. So it was okay to land. Not a problem. Still. Ainda. After receiving confirmation from the flight, the controller issued a clearance to land on runway 14. Depois de receber a confirmação do voo, o controlador emitiu uma liberação para pousar na pista 14. Controller issued a clearance, emitiu uma liberação
to land on runway 14. The aircraft touched down firmly at approximately 5:06 during the hours of darkness. A aeronave tocou firmemente aproximadamente 5:06 durante as horas de escuridão. During the hours of darkness. Touched down. Toque final. After the firm touchdown, for undetermined reasons, the engine number 1 thrust lever, melhor, né, was moved forward from the idle position, causing the speed brakes to retract. Vamos lá, vamos parar aqui. After the firm touchdown, depois do toque firme, por razões indeterminadas, for undetermined reasons, a manete de potência do motor número 1, engine 1 thrust lever, was moved forward from the idle position. Então, ela foi movida para frente da posição neutra, causing the speed brakes to retract, causando os air brakes na asa retraírem, recolherem, and the auto brake system to disengage, increasing the distance required to bring the aircraft to a stop. Causing the speed brakes to retract, já falei, e o sistema de autofreio, de freio automático, desengajar, sair, aumentando a distância requerida para trazer a aeronave a uma parada, increasing the distance required to bring the aircraft to a stop. Olha, interessante, como é que ele falou? To bring the aircraft to stop. Em vez dele falar que to stop the aircraft, the distance required to bring, para trazer the aircraft to stop. Então ele, por algum motivo, moveu o lever esquerdo para frente, desengajou air brakes, desengajou o freio e a distância requerida aumentou. Fora o vento de cauda, not counting the tailwind, that they did not calculate, que eles não calcularam. Então, olha, so there was tailwind, auto brake disengaged, speed brakes, air brakes retracted, okay? Three things, três coisas, three items that increase the distance to bring the aircraft to a stop. There it is, thrust 1, engine 1, thrust lever. Speed brakes, that's speed brakes, é a mesma frase essa aqui. Speed brakes, ou air brakes, lá em cima da asa, On the top of the wing. No, not the top, on the upper side of the wing. No speed brakes. And no auto brake system. É o freio automático. No auto brake system. Increasing the distance required to bring the aircraft to a stop. Beleza? Então é isso aí. Next. In addition, the right crab angle, 4.5 degrees, on initial touchdown, combined with the crosswind component and asymmetric reversal selection, caused the aircraft to deviate to the right of the runway center line. Em adição, o ângulo de derrapagem, Crab é caranguejo, mas derrapagem, de 4.5 graus. No toque inicial, combinado com o componente de vento cruzado, o crosswind, que vem aqui, é o componente, the component, crosswind component, e a seleção assimétrica do reversor. Por quê? Porque o thrust 1, a engine 1 thrust lever estava para frente, só o 2 estava para trás, então reverso assimétrico, ok? Caused the aircraft to deviate to the right of the runway center line. Então,
ao reverso aí, causou a aeronave desviar, derivar, né, drift, derivar, deviate, na verdade, que ele fala, para o lado direito do centro da pista, né, da linha de centro da pista. Caused the aircraft to deviate to the right of the runway center line. Ó, ele escreveu center line, né, que é a escrita inglesa. Então, quem escreveu esse texto, né, é lá na Inglaterra. Porque em americano é center, o R vem depois, center line. E aqui está center line. Então, o avião pousou deviating to the right. O que significa isso? During the landing roll, the pilot monitoring attention was focused on the lateral drift. Durante a rolagem, né, de pouso, a atenção do piloto em monitoramento, estava focada na deriva lateral. Was focused on the lateral drift, deriva. And as a result, the required callouts regarding the position of the deceleration devices were not made. E como resultado, as chamadas requeridas, né, em relação às posições das superfícies de desaceleração, dos dispositivos de desaceleração, não foram feitas. The required callouts regarding the position of the deceleration devices were not made. Devices, dispositivos. No air brake callout, no auto brake callout, né? Disengage or retracted, né? No, no, and no. Why? Because he was looking to the right, né? Monitoring the drift. Ele estava olhando para a direita, monitorando a deriva. Para o avião sair da pista, né? Na lateral. Although manual brake application began 8 seconds after touchdown, maximum brake effort did not occur until 15 seconds later, when the aircraft was 800 feet from the end of the runway. Apesar do freio, da aplicação manual do freio começar 8 segundos depois do toque, o máximo esforço de frenagem não ocorreu até 15 segundos mais tarde, quando a aeronave estava 800 pés do fim da pista. 800 pés é pouco, né? 200, 300 metros, 200 alguma coisa. Ok? Ele não frenou com máximo força até 15 segundos depois do toque. É muito tempo, né? Com tailwind e sem air brakes, did not occur until 15 seconds later. Braking. Full braking. Maximum braking effort. Quebrou tudo, né? At this position, it was not possible for the aircraft to stop on the runway, and 5 seconds later, the aircraft departed the end of the runway at a speed of 77 knots and came to a stop 270 meters past the end. At this position, nessa posição, it was not possible, não era possível, for the aircraft to stop, para a aeronave parar, on the runway. And 5 seconds later, 5 segundos depois, a aeronave saiu do fim da pista. The aircraft departed the end of the runway. Então, gente, departed, aqui está como saiu da pista, né? Não é como saiu do aeroporto, departed New York, departed Chicago, como foi o exemplo aqui nessa, né? Não é Nova York, é Chicago. Por exemplo, nesse caso. Saiu com 77 nós da pista e parou 270 metros depois. 77 knots and came to stop. Came to stop. Veio a parar, né? Veio a uma parada. 270 metros. Past the end. Poderia ser after the end, né? Mas ele usou melhor, mais refinado, né? O past the end, que a gente viu inclusive na aula 14. O past. That's it. Alright. Okay, departed, falei, né? The end of the runway.
saiu da pista. Here's the image. And there it is. Okay? 270 meters past the end of the runway. That's the actual photograph from the sky. The aircraft struck approach light stations and the localizer antenna array. Então, a aeronave atingiu, né, os postes de luzes de aproximação, esses amarelos. And the localized antenna array, e o conjunto de antenas do localizador, do localizer. Array é o conjunto, né? Antenna array. Joia. So that's the image. Oh, close look. Oh, a imagem olhando de perto. Very, very damaged. Luckily didn't catch fire. Por sorte não pegou fogo. Muito fogo. Um pouquinho pegou. The number 2 engine detached from its pylon during the impact sequence and came to rest under the left horizontal stabilizer, causing a fire in the tail section following the impact. O motor número 2 soltou do seu suporte durante a sequência de impacto e veio a parar sob o estabilizador horizontal esquerdo, causando um fogo na seção traseira após o impacto. Causing a fire in the tail section following the impact. So we see here the number 2 engine, and here the horizontal stabilizer. Oh, this is the right. Oh, I'm sorry about that. Sorry about that. Esse é o direito, a gente... Erro do espelho, né? Então é do outro lado, mas tudo bem. Detached from its pylon. Vou mostrar aqui. Number 1, 2, 3 and 4. Alright. Eu acho que tem alguma coisa estranha nessa descrição, porque se o motor direito, o motor 2 é o da direita, como é que ele atingiu o estabilizador horizontal esquerdo? Number 2 engine is on the right, right? And how would it strike the left horizontal stabilizer? Kind of odd, isn't it? Odd, estranho. Let's go. Horizontal stabilizer, left. No, it's right. Sorry again, sorry about that. Causing a fire in the tail section. Tail section, that's it. Tail section, seção de cauda, okay? And the fire following the impact. To follow, seguir, following the impact, seguindo o impacto. More images, rescue personnel, firemen on the nose of the aircraft. Very large, isn't it? Bem grande, não é? Very weird image. Nunca vi uma imagem assim, um jumbão parado na grama. A big jumbo jet standing on the grass. Alright. The emergency locator transmitter activated. Aircraft rescue and firefighting personnel responded. O localizador, o transmissor de localização de emergência, da localizer, emergency locator, activated, ativou. E o pessoal de brigada de incêndio e resgate respondeu. Responded. Tá? Esse transmissor, né, ele só tem aviões de passageiros, aviação regular, que não é obrigatório atualmente. Rescue and firefighting personnel responded. At night, it was 5 o'clock in the morning, still darkness.
In hours of darkness, nas horas de escuridão. All crew members received minor injuries and were taken to the hospital. The passenger was not injured. Todos os 3 membros da tripulação tiveram ferimentos menores, pequenos. Minor injuries, ferimentos pequenos. E foram levados ao hospital. O passageiro não foi ferido, não se feriu. The passenger was not injured. Injured. Minor injuries. O contrário é major injuries. During the overrun, the aircraft crossed a significant drop of 2.8 meters, approximately 166 meters, past the end of the runway, and was damaged beyond repair. Durante o overrun, que é a ultrapassagem da pista, né, a aeronave cruzou uma queda significativa de 2,8 metros, aproximadamente 166 metros depois do fim da pista, e foi danificado além de reparo, né? Como é que é a tradução, gente? Was damaged beyond repair. Danificado. Perda total. Não, beyond repair, além de reparo, né? sem poder reparar. Certo? Significant drop, uma queda de 2,8 metros. Cadê a queda? Tá aqui não, aqui não dá.